Afinal, a mulher alemã com cerca de 30 anos, que se achava estar desaparecida na Madeira, viajou para outro país. Segundo foi possível apurar junto de fontes oficiais, esta mulher deixou o carro do trabalho no aeroporto da Madeira e viajou para o estrangeiro. Também o telemóvel de trabalho foi deixado para trás, mas levou consigo alguns bens pessoais e essenciais. Sabe-se que a alemã está de boa saúde e viajou de livre e espontânea vontade. Inicialmente, o seu desaparecimento foi relatado à PSP por amigos, tendo o caso depois passado para a alçada da Polícia Judiciária, que apurou os factos. Já Igor Holevinsky continua sem paradeiro conhecido. O turista polaco que saiu sozinho para fazer uma caminhada em direção ao Pico Ruivo no passado domingo e desde então não deu qualquer sinal. A equipa de busca e salvamento da PSP está empenhada nas buscas, juntamente com elementos do Serviço Regional de Proteção Civil, da GNR, da Polícia Florestal e também do IFCN. A social-democrata Joana Silva, no período antes da ordem do dia, em mais uma sessão plenária esta manhã, focou no trabalho do Executivo Regional na área da saúde, dando nota de um sector que prima por uma estratégia de prevenção. Na sua intervenção disponibilizou alguns números sobre as campanhas de vacinação. As nossas campanhas de vacinação têm um enfoque muito claro. Proteger quem mais precisa, os mais frágeis, as crianças, os idosos, as pessoas com doenças crónicas e os grupos profissionais de maior risco. Recentemente, o Governo Regional investiu 700 mil euros na campanha de vacinação para a época outono-inverno. Este investimento já permitia alcançar cerca de 7 mil imunizações contra a Covid-19 e 30 mil contra a gripe. Fomos a primeira região do país a lançar em 2023, a estratégia de imunização contra o vírus sincicial respiratório. E os resultados estão à vista. Redução de 55% nas hospitalizações por VSR no ano de 23-24, redução de 65% na época 24-25. Na Madeira, investimos em prevenção porque acreditamos numa comunidade protegida, informada e mais saudável. Não há consenso em plenário quanto ao estado da saúde na região. Os deputadas, do Partido Socialista Marta Freitas e Sancha Campanella levantaram diversas questões ligadas a este setor, nomeadamente as listas de espera. Aqui as pessoas na Madeira também morrem 2 anos mais cedo. Pergunto se isto responde também à prevenção e planeamento que ali anuncia. A proporção de altas problemáticas tem valores acima dos números e valores nacionais. Não será falta de respostas de prevenção e planeamento? E hoje falava também de valores do cancro, de prevenção no cancro. Eu ia perguntar se sabe porque é que na região as taxas de cancro, em alguns cancros, são mais elevadas relativamente ao país. Por fim, deixo uma pergunta relativamente aos compromissos com os profissionais de saúde que ainda aguardam a regularização da carreira, nomeadamente os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica. A senhora deputada disse aqui a este plenário que a saúde deve ser uma saúde e é uma saúde próxima e humana. Eu questiono onde é que está a humanidade e a proximidade dos 47.707 pessoas que estão em lista de espera para consultas. Depois disse-nos aqui também que a saúde infantil é uma prioridade deste Governo. Vocês têm 369 dias de tempo médio de espera para uma consulta pediátrica, quando o tempo definido por portaria são 120 dias. Para consulta prioritária temos tempo médio 339 dias, quando o tempo médio da portaria são 60 dias. Carlos Silva, do JPP, quis saber onde se enquadra nesta evolução do setor da saúde a paragem da construção da Unidade Local de Saúde do Porto Santo. Onde é que enquadra aí nesse quadro cor-de-rosa que pintou a paragem da construção da nova Unidade Local de Saúde no Porto Santo há mais de um ano? E por favor, não nos venha falar em instabilidade política. Se o Governo Regional foi capaz de anunciar a construção de um segundo campo de golfe no Porto Santo, será muito bem capaz de, antes disso, construir e concluir a construção da nova Unidade Local de Saúde do Porto Santo. Portanto, trata-se de uma questão de prioridades e as prioridades estão invertidas.
O período antes da ordem do dia continuou com uma intervenção do deputado JPP Basílio Santos, que alertou para riscos de um envelhecimento sem saúde na região, apontando o dedo precisamente à falta de resposta do Serviço Regional de Saúde. Estima-se que 21% da nossa população tenha mais de 65 anos. No entanto, o aumento da esperança de vida não se fez acompanhar de uma melhoria expressiva dos indicadores de bem-estar e da qualidade de vida após os 65 anos. Continuamos com listas de espera de anos, onde os utentes, muitos deles idosos, desesperam por uma resposta. Continuamos com rastreios causísticos, quando deveriam estar a ser de base populacional. Continuamos com o Serviço de Saúde sem capacidade de resposta, sem fazer cumprir o direito dos utentes e, pior, sem proporcionar uma alternativa à falta de capacidade do Sazarame, sejam para consultas de especialidade, cirurgias, para terapias ou para exames de diagnóstico. Continuamos com uma rede de cuidados continuados e cuidados paliativos que não consegue responder na íntegra às verdadeiras necessidades. Nos pedidos de esclarecimento, Isabel Garcês, do Partido Socialista, disse que o Plano Regional para o Envelhecimento Ativo caducou em 2019. O Plano Regional do Envelhecimento Ativo da região caducou em 2019. A região não tem uma estratégia regional definida para o envelhecimento ativo. A região é aquela do país que tem os idosos e os reformados com maior taxa de risco de pobreza. O PSD recusa-se a fazer um estudo para perceber a intensidade dos níveis de pobreza dessa faixa etária. Nós temos 4.000 beneficiários de complemento solidário de idosos na região que, infelizmente, ainda não têm acesso aos medicamentos gratuitos na farmácia. Portanto, cuida o Governo Regional da Madeira e o PSD dos nossos idosos ou deixa-os ao abandono como a retórica do País das Maravilhas. Miguel Castro, do Chega, acusa o JPP de demagogia, nomeadamente sobre a questão dos lares, defendendo que a melhor resposta social para os idosos teria de ser cuidados ao domicílio. As estratégias de quem governa a saúde pública na região não têm sido as melhores, não têm sido as melhores e aqui nós estamos como oposição para melhorá-las. Contudo, para apresentar propostas válidas. Contudo, não é com as soluções demagógicas que o JPP traz a esta casa. Que diz que não, que os idosos têm todos que ter um lar. Eu acho que na política do JPP cada idoso devia ter um lar. Não, os idosos têm os seus lares em casa. E as estratégias que devemos adotar, devemos exigir ao Governo Regional que adote, é sim, que crie condições nas habitações dos idosos, que haja uma fiscalização, que haja um acompanhamento, para que esses idosos tenham condições dignas, mas nas suas habitações. Na Ordem de Trabalhos esteve a discussão de uma proposta do Partido Socialista que recomenda ao Governo Regional a abertura do concurso para a construção do edifício destinado ao ensino politécnico na Universidade da Madeira, uma discussão sobre o ensino politécnico que fez aquecer os ânimos da Assembleia Regional. A Táxis RAM reclama por melhores condições para os táxis que operam no Porto do Funchal. A associação foi esta manhã recebida pelo Secretário Regional de Economia, que deixou garantias de avançar com medidas para compatibilizar os interesses de todas as partes. Paulo Pereira, presidente da Táxis RAM, está insatisfeito com a forma como as empresas privadas prestam serviço aos navios de cruzeiro. Desta forma reunimos, tomamos em atenção para apresentar as situações mais graves que entrem num sistema de discriminação, num sistema de favorecimento a certas empresas. Já anteriormente, uma semana antes, tinha havido um próprio boicote do próprio setor, que abandonamos todo o navio em manifesto das situações que se lá se passam diariamente. Portanto, o intuito desta reunião era ver se conseguíamos, com bom senso, anular algumas destas situações que ilegalmente se passam no Porto. Esperemos que a própria APRAM venha a resolver 2 ou 3 destas situações mais graves. Podemos todos trabalhar em harmonia.
Presidente da Taxis RAM garante mesmo que, não sendo resolvida nesta situação, o setor dos táxis manifestar-se-á pelas ruas do Funchal. Saímos da reunião com promessas ratificar algumas das situações. Agora, nos próximos dias, nas próximas semanas, iremos ver o que é que se irá passar. Se nada deste for regulado, se nada deste for organizado, seremos forçados a fazer uma manifestação pelas ruas do Funchal com todo o setor de táxi. Portanto, isto não é um tom de ameaça, não é um tom de chantagem, mas sim um tom de grito de desespero do próprio setor. Devido a estes 2 ou 3 últimos anos, o sofrimento que temos vindo a ter de agressões gravíssimas por setores privados na parte económica no setor de táxi. Sr. Manuel Rodrigues, secretário regional de Economia, concorda com a necessidade de operacionalizar medidas de modo a assegurar os interesses da APRAM com os interesses dos agentes de navegação, dos operadores turísticos e também dos taxistas que fazem transporte público de passageiros. Na reunião de Câmara do Funchal desta manhã foi aprovada a representação dos vereadores nas variações nas Assembleias Gerais das Empresas Municipais, não estando previstas, por agora, alterações. Foi aprovada a representação desta variação nessas Assembleias Gerais e, em princípio, deverão continuar os atuais elementos. Neste momento não há intenção de fazer qualquer alteração. Falamos da Sociabit e Frente da Sociabit e da Frente do Mar, exatamente. O Chega apresentou uma proposta para uma declaração de emergência habitacional que foi chumbada por todos os restantes partidos. Recomendação reprovada por ser extemporânea, segundo explica Jorge Carvalho. Consideramos, tal qual como todos os partidos, ser extemporâneo, uma vez que estamos num processo de revisão do plano diretor municipal e, simultaneamente, também naquilo que é a definição de uma nova estratégia de habitação, uma vez que a última foi elaborada em 2019 e já está desatualizada face aos contextos atuais. Por isso, entendemos que foi unânime que, ao desenvolvermos esses projetos, era extemporâneo estarmos a trabalhar também num outro documento. O Partido Socialista apresentou uma proposta relativamente à criação de uma polícia municipal, uma medida há muito defendida por este partido e que foi novamente reprovada com a abstenção do JPP. O autarca explica que todos estão favoráveis à criação de uma polícia municipal, discordam é na forma. Todos são favoráveis à existência de uma polícia municipal, a divergência está na qualidade ou na condição dessa polícia. Entende-se que, e é o entendimento também do atual Executivo, que a existir uma polícia municipal deve de existir nas mesmas condições em que existe neste momento, ou existem as polícias municipais das cidades de Lisboa e do Porto, que têm uma componente policial muito mais efetiva, a começar logo pelo recrutamento que resulta precisamente de indivíduos, de profissionais com formação na área policial e não a transição de fiscais para uma polícia municipal. Presidente da Câmara do Funchal, que fez um balanço positivo da segunda reunião do novo Executivo Camarário, realizada esta manhã, descrevendo-a como muito tranquila. Santa Cruz vai manter o IMI na taxa mínima e conta ter o orçamento municipal aprovado até ao final do ano. Foram estas as principais conclusões da primeira reunião de Câmara de Santa Cruz deste novo mandato, agora sob a presidência de Hélia Ascensão. Fizemos questão de trazer o pacote fiscal, até porque um dos nossos grandes objetivos é ter o orçamento aprovado até o final deste ano. O pacote fiscal é um pacote fiscal que vem ao encontro de todas as linhas diretrizes do Juntos pelo Povo nos últimos 12 anos, de relembrar que quando o PSD queria aumentar, ou precisava de aumentar todos os impostos para fazer face ao plano de assistência à economia local, o JPP, na altura, confrontou-se e fez questão de manter, nomeadamente o IMI, na taxa mínima, que mantém até à data. Em relação ao IRS, defendemos que é um imposto justo, devolvemos 20% do valor que o município teria direito de acordo com a lei e achamos que é de facto também algo que vai ao encontro de pedir um pequeno esforço a quem mais ofere, nomeadamente,
tal como a derrama, em prol da construção do nosso território e do nosso concelho. A reunião serviu ainda para formalizar a delegação de competências na Presidente, passo necessário para a posterior distribuição de pelouros pelos vereadores, pelouros que já estavam definidos desde o primeiro momento, segundo Hélia Ascensão. Confirma-se que a vice-presidência será atribuída a João Aragão.